não é? E eles estão vendo o comprometimento do prefeito eleito Rodrigo Neves. E obviamente que isso sensibiliza. Porque se é função do vereador fiscalizar as ações do executivo, também é função do vereador, e é muito função do vereador, trabalhar na perspectiva e na construção de uma cidade mais justa. Também é papel do vereador formular políticas públicas exitosas que vão melhorar a qualidade de vida da população. E obviamente que o vereador, quando percebe que o prefeito está trabalhando, é obviamente que ele vai rever, e é salutar. Ninguém para numa posição política e fica para o resto da vida. Então a gente tem que respeitar, porque não foi à toa que nós chegamos até aqui para construir essa legítima maioria do governo do prefeito Rodrigo Neves. Niterói tem um enorme déficit habitacional, e tudo que o vereador Henrique Vieira colocou é verdade. Nós temos que construir um projeto de habitação popular em Niterói que seja inclusivo, que garanta acessibilidade, não é? Que garanta que as mulheres, e isso já está no Minha Casa Minha Vida, elas tenham prevalência na hora de receber a escritura definitiva, porque quando o casal separa, a mulher que fica com as crianças em mais de 90% dos casos. E obviamente que nós estamos trabalhando muito nessa perspectiva também. Aliás, o prefeito eleito Rodrigo, diga-se de passagem, enquanto o prefeito de Niterói não fez absolutamente nada pela população que estava lá no terceiro BI, o prefeito Rodrigo articulou com o governador Sérgio Cabral, que foi aqui muito criticado, mas foi o governador Sérgio Cabral que deu resposta, vereador Henrique, para Vossa Excelência saber, foi o governador Sérgio Cabral que deu resposta a uma parte da demanda reprimida em relação ao déficit habitacional em Niterói, porque foi ele que comprou o terreno da garagem em Santo Antônio e mandou construir as moradias que abrigou boa parte da população que estava no terceiro BI, não é? Ainda temos lá 50 famílias. E o conjunto habitacional Zilda Arnes, que vai ser entregue agora no mês de abril, com quase 500 unidades habitacionais, que vai certamente poder abrigar boa parte das pessoas que ainda estão em áreas de risco na cidade e as famílias que estão ainda residindo no terceiro BI, que usam o aluguel social, têm o aluguel social, mas que precisam ter moradia com dignidade. Certamente, 50 dias não é tempo suficiente para fazer uma análise definitiva de nenhum governo. Mas o mais importante, e que já foi colocado aqui anteriormente, é o conjunto de iniciativas e iniciativas que estão indo na direção correta. Correta. É verdade, havia uma ausência completa em relação a tudo, nenhum tipo de iniciativa. Um governo que governava com a cabeça do século passado, que não sabia que tinha que celebrar convênio, porque boa parte das políticas públicas que são executadas no município vem de dinheiro do governo federal. Eu fui subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional, implementei aqui em Niterói o projeto do Banco de Alimentos, que foi com o dinheiro do MDS, do governo federal. Agora, quando a gente vai nos equipamentos públicos, está tudo abandonado. Mas certamente eu vou ceder aqui, gentilmente, uma parte para o vereador Bruno Lessa. Mas agora, o mais importante de tudo é que a gente tem uma convicção. Certamente a gente vai errar, o governo vai errar, mas a nossa perspectiva é de acertar muito mais do que errar. E até agora, no meu entendimento, a gente tem acertado, se não todas, quase todas. Obrigado. Presidente, pela ordem. Vereador, fala pela ordem, tem 3 minutos. Serei muito breve aqui. Tenho uma grande admiração pela vereadora Verônica. Acho que a bancada do PT, Verônica, Leonardo Giordano, também o Vitor, contribuirão muito para os debates aqui nessa casa. Temos inúmeras divergências sobre as posições do partido dela. Ela tem sobre as do meu partido, do PSDB. Acho que ela tem entendimentos muito equivocados sobre o PSDB. Só para lembrar que o Bolsa Família foi uma junção de 3 programas sociais criados pelo governo Fernando Henrique. Mas, enfim, não vou querer debater isso agora. Vou querer voltar somente na questão da Secretaria de Participação Social e fazer também aqui uma breve menção. Função precípua do Legislativo é criar leis.
e fiscalizar o executivo. E trabalhar pelo bem da cidade, óbvio que nós vamos trabalhar pelo bem da cidade. Óbvio que na oposição nós vamos trabalhar pelo bem da cidade. E isso é indiscutível. Mas com relação à Secretaria de Participação Social, antiga Secretaria de Integração Comunitária, não entendo por que a Secretaria de Assistência Social não pode fazer o diálogo com os movimentos sociais. Porque tem que ter uma nova secretaria específica para isso. Mais um cargo, mais cargos na secretaria, mais um secretário. E, na minha opinião, isso colide com a intenção do governo de fazer uma reforma administrativa de maneira frontal. Porque não é uma secretaria de função importantíssima, relevantíssima, que tenha que ser desempenhada única e exclusivamente por uma secretaria. Pode ser também desempenhada pela Secretaria de Assistência Social. Então a divergência é essa. A divergência que eu tenho com relação ao PT é muito grande. A que a vereadora tem com relação ao PSDB é maior ainda. E nós vamos ter 4 anos para discutir isso. Agora, dizer que o mensalão foi uma invenção da mídia é forçar a barra, né? Aí é demais. Então, mas enfim, vereadora, tenho enorme respeito por Vossa Excelência, acho que vamos trabalhar muito aqui nesses 4 anos, juntos, cada um com sua posição política, em prol da população de Niterói. Último vereador inscrito, vereador Galo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoas presentes, boa noite. Primeira coisa, senhor presidente, o que me traz aqui são 2 assuntos que eu quero colocar. Um que Paulo colocou com muita propriedade, senhor presidente, que é a questão das 12 horas que nós temos direito. Eu acho que isso foi uma luta aqui, minha do Renatinho, nessa casa. Eu acho que nós não podemos, de hipótese nenhuma, presidente, perder essa oportunidade, mesmo que no início não tenha grade. Eu acho importante nós termos 12 horas, que a gente reprise os programas, até a gente montar uma televisão, TV Câmara, com toda a estrutura. Eu sei que é difícil, que não é fácil, mas as pessoas têm que entender que essas 12 horas não pertencem ao Estado, e sim ao governo federal. O governo federal que deu a concessão de 24 horas, 12 compartilhada, 12 horas para o município e 12 horas para o Estado. Aproveitando de não termos uma estrutura suficiente para atender 12 horas, o que faz hoje o atual presidente Paulo Melo? Simplesmente eles têm um acesso, quando você... Hoje são 3 horas de sessão. Acredito eu que deva começar 10 horas e meia-noite, conforme a conveniência deles, eles vão lá no cabo, numa tomada e desliga. Às vezes a vereadora está discursando em pleno um debate importante para a cidade, corta o sinal assim do nada. E fica a cidade de Niterói à mercê do governo do Estado. Segundo, senhor presidente, a questão que o Paulo colocou aqui em relação ao governo passado, que eu acredito que agora o novo ciclo está começando. Quero deixar claro que eu sempre fui do PDT, pelo menos nesses 8 anos, e eu sempre fui muito crítico. Então, estou muito tranquilo em relação a cobranças que eu fazia ao meu governo nessa casa. Inclusive, apresentando uma CPI, o qual era o seu José Mocarzel, e eu não consegui as 6 assinaturas suficientes. Se eu não me engano, tinha a assinatura do Renatinho, do Leonardo, do Valdec e a minha. Eu precisava de mais 2 assinaturas. Inclusive, botando o meu mandato em jogo. Que eu fui bem claro aqui. Se eu conseguisse 2 assinaturas, eu queria presidir essa CPI, que em 30 dias eu resolveria a questão do Mocarzel em relação ao meu partido, em relação ao presidente da EMUSA, e depois eu renunciaria o meu mandato. Infelizmente, eu não consegui 2 assinaturas. Então, esse foi meu perfil nessa casa, em relação ao meu governo de Jorge Roberto Silveira, aqui, durante todo esse tempo que eu passei aqui. Fui muito crítico, inclusive votando mais com a oposição do que com a própria situação. Então, deixei isso muito claro. Em relação ao companheiro Carlos Macedo, eu acho que nós não podemos esquecer também de aqui a gente ser solidário à família do Lúcio do Nevada. Eu acho que esse assunto... Nós temos que ter uma preocupação, que nós perdemos uma pessoa que lutou tanto para conseguir exercer o seu mandato nessa casa, e depois de 3 eleições tentando, quando ele consegue, uma pessoa, uma figura brilhante, uma pessoa que tinha um compromisso com o social da cidade, e infelizmente ele foi executado. Então eu quero ser solidário à família do Lúcio do Nevada,
E nesse período em que aconteceu o fato, nós estávamos nos relacionando muito bem, inclusive fizemos um almoço, o qual ele já tinha declarado o apoio ao presidente Bagueira, na época candidato à reeleição. Então, eu acho que na véspera da execução, nós tivemos um almoço em que ele estava totalmente descontraído, feliz, esperando o momento para tomar posse. Agora, são coisas que a gente também não podemos deixar falar dessa casa. A questão do Carlos Macedo. Senhor presidente, eu acho que nós deixamos claro isso, a reunião que nós tivemos, nós, 21 vereadores, o qual o Carlos Macedo colocou os pontos de vista, colocou a posição dele em relação a tudo que vem ocorrendo. Eu acho que ali naquele momento ele convenceu. Ele deixou transparecer que ele é uma pessoa inocente. E olha que eu convivo com ele, senhor presidente, mais ou menos 18 anos. E eu acredito que ele não vai atrair a nossas confianças. Quem conhece o Macedo sabe, espero eu que eu esteja certo. Eu quero acreditar que ele seja inocente. Por isso que eu coloquei na reunião que eu boto minha mão no fogo, até que prove o contrário. Porque quem conviveu com o Macedo durante esses 18 anos, não é possível que ele ia mudar um comportamento de tanto tempo em apenas 15 dias de uma eleição encerrada. Quero deixar isso claro. Agora, senhor presidente, o que me preocupa muito também é a questão desse processo correr em segredo de justiça. Isso aí está incomodando muito, que as pessoas têm que ter conhecimento. Não que eu tenha conhecimento, Vossa Excelência, mas eu acho que os advogados têm que ter acesso aos autos. Como é que um advogado como Erval Basílio, que é um advogado renomado, um dos maiores escritórios que tem em Niterói, que justamente pegou a causa do vereador Carlos Macedo, como é que ele vai defender o cliente dele sem saber o que está nos autos? E hoje eu tive a oportunidade de ler um desses jornais de Niterói, a declaração do advogado, um advogado do escritório do doutor Erval, que colocou o seguinte, que ele está tendo dificuldade para defender o cliente dele. Porque quando vai no delegado, o delegado fala que encaminhou para o Ministério Público. Quando vai no Ministério Público, fala que foi encaminhado lá para o Tribunal de Justiça. E fica essa ciranda entre os três. Então, já que o delegado foi tão enfático, quando chamou a imprensa e colocou ele como executor, e a Mariana como contratante, então ali parece que ele já tinha desvendado o caso. Então não podia mais, pelo meu entendimento, não só advogado, mas correr mais como processo, estava correndo como segredo de justiça. Agora, como é que ele vai tomar conhecimento, o advogado, para defender o Carlos Macedo? Porque lá ele pode estar incriminado, lá ele pode estar inocente. Então o advogado, pelo menos, ele tem que ter acesso. E sem o acesso é complicado. É o que o Paulo falou muito bem. A Câmara está se posicionando. Agora nós não temos poder de justiça, de julgar as pessoas. Nós temos o nosso instrumento, que é o regimento interno da casa. Esse regimento é a nossa arma. Agora o regimento julga e condena de acordo com a sentença que ele possa vir a ter. Ou não. Ou não. Então eu acho que essa Câmara está fazendo o papel dela. Eu estou tremendo assim, mas já são 12 anos que eu convivo com isso aí. Inclusive eu não posso tomar cafezinho em xícarazinha que eu entorno. Espero que não seja doença de Parkinson. Entendeu? Então é uma situação muito delicada. De um lado tem a família do Lúcio Nevado e do outro lado tem o nosso companheiro aqui de mais de 20 anos como Carlos Macedo. Eu peço a Deus que isso possa ser desvendado, que a verdade venha à tona, e eu tenho certeza que nosso companheiro aqui, o Carlos Macedo, ele vai ser inocente. Ele não pode pagar pelo crime de pessoas que, infelizmente, nós somos responsáveis pelos nossos atos, senhor presidente. Óbvio que você tem que ter um controle, mas às vezes você não tem um controle de pessoas que saem fora do seu alcance e tomem algumas atitudes que possa vir denegrir a imagem dele. É muito fácil julgar as pessoas. Chegar aqui, a imprensa toda já divulgou, os canais de televisão, e no final ele ser julgado e condenado por uma coisa que a justiça ainda não formalizou. Então essa é uma questão. Quero ser solidário à família do Macedo. Eu sei que o Pablo está passando o filho dele, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que eu vi praticamente criança. A minha relação com o Macedo sempre foi uma relação muito cordial,
muito respeitosa, e eu fico até triste e emocionado quando eu falo dessa questão. Porque esse não é o perfil da Câmara, esse não é o perfil dos vereadores dessa casa, pelo menos ser legislatura que eu estou nessa casa, o Bagueira, a gente sempre procurou ter uma relação muito transparente. Muito transparente. Essa Câmara tem toda uma característica diferente das outras câmaras. E não pode ser por um ato de uma pessoa, por executar uma pessoa de tão bom nível como o Lúcio do Nevada, isso aí possa querer denigrir a imagem. Mas a Câmara está atenta, torço para que esse fato possa ser logo resolvido e que Macedo em breve possa estar aqui entre nós aqui para poder legislar, que por sinal sempre soube legislar muito bem, como o Paulo Eduardo falou, sempre foi um grande líder do governo. Quantas vezes eu passava aqui na Câmara, 3 horas da manhã, 4 horas, estava seu Paulo Eduardo, com seu Macedo discutindo as questões da cidade, o orçamento, as emendas, assim, levava até a exaustão, senhor presidente, mas era uma pessoa muito firme e eu peço a Deus que ele não esteja envolvido, até aí, porque eu quero acreditar que ele não esteja envolvido. E segundo, senhor presidente, a gente ouviu os debates aqui, isso me deixa muito feliz, não subestimando as outras câmaras, mas o nível de debate nessa casa, nessa legislatura, eu tenho certeza, vai ser um nível muito bom para a cidade. Eu acho que a força que o pessoal está entrando na Câmara, com a presença do Paulo, do Henrique, do Renatinho, do nosso querido estreante aqui, o Bruno Lessa, que tem o ranço do pai, né? O pai sempre foi um grande parlamentar, sempre tem uma oratória de respeito. Eu que acompanhei teu pai como deputado, acho que foi uma das pessoas mais importantes para a cidade de Niterói, trazendo muitos recursos e muitas obras para a cidade de Niterói. Então isso é de berço, mas o que me preocupa aqui é que nós vamos debater o contraditório aqui. A gente percebe que está caminhando. Quando eu vejo o pessoal muito preocupado em querer fazer com que os vereadores façam o que eles querem, isso aí, Paulo Eduardo, isso aí não vai ser Vossa Excelência, não vai ser o Henrique que vai ditar o que os vereadores têm que fazer nessa casa. Não, fazer se vai falar ou não. Entendeu? Se vai querer atropelar para poder explorar os movimentos sociais, entendeu? Eu acho que não é por aí. Eu acho que nós temos que ter um pacto aqui de governabilidade. Estou bem à vontade, não votei no Felipe Peixoto, questão partidária e tudo. Sempre tinha uma relação muito boa com o prefeito, só que ele está surpreendendo. Não é à toa, ele se preparou para ser prefeito de Niterói. Ele não entrou prefeito, tipo assim, vamos eleger. Numa eleição totalmente dividida, uma cidade já cansada dos governos anteriores, já desgastada, então demonstrou nas urnas que quer mudança. Foi uma mudança de 30%, 32% ou 33% para 34% para Rodrigo, 30% para votos branco e nulos, e 29% para Felipe Peixoto, mais ou menos assim. Então a cidade está dividida. E teve a presença do pessoal que no primeiro turno fez para mim não foi surpresa, até pelo debate, pela qualidade dos militantes e dos candidatos do pessoal alcançar 28%. 18% dos votos vale. Eu acho que isso aí para a cidade é importante, eu acho que nós temos que provocar esse debate. Agora, eu acho importante não ficar aqui no contraditório. A gente fala, Paulo Eduardo, eu acho que a Verônica colocou muito bem, o Leonardo também, essa questão de nós darmos oportunidade. Porque ele veio aqui e apresentou um monte de mensagens, ora, nenhum vereador discutiu as mensagens que vieram para essa Câmara. Então esse tem que ser o foco da situação. Agora, um prefeito que se preparou, que hoje está aí, como a Verônica falou, presente em todos os momentos, como o Leonardo falou na cidade. Não é nenhum prefeito que tem essa liderança de 2 meses, trazer 8 ministros na cidade de Niterói. O município, entre os 5 mil municípios, ele trouxe 8 ministros. E dentre esses 8 ministros, senhor presidente, ele já conseguiu para o município quase 450 milhões. Agora vai vir a obra pelo PAC, que é a transoceânica, que vai gerar para o município 230 milhões de recurso federal. Então, eu acho isso muito importante. Trouxe em Niterói os secretários do governador,
desse marqueteiro, né? Esse governador Sérgio Cabral, que é o maior marqueteiro, está esvaziando a cidade de Niterói. Agora mesmo vendeu à imprensa oficial o patrimônio da cidade de Niterói, tentou vender o Caimartim para especulação imobiliária, acabou lá com a escola da Polícia Militar, onde ali se formavam todos os comandantes do nosso país, de vários estados, de vários países sul-americanos, como no Chile. Quantos deles fizeram o curso de coronel? Vendeu aquela área para o estaleiro. Tombei, quero ver esse tombamento lá do Diário Oficial, lá da imprensa oficial. Não sei se deu tempo, acabou fazendo leilão e vendeu aquele patrimônio que ali poderia muito bem fazer cursos profissionalizantes, escolas técnicas lá, e simplesmente vendeu para o hospital para poder ampliar lá, vendendo para o privado. Então são essas coisas. Eu também concordo com a questão do Sérgio Cabral, mas essa questão das barcas SA, essa Câmara sempre levantou essa questão. Tivemos oportunidade aqui, quando fechamos um acordo, acompanhamos a CPI da Assembleia com Gilberto Palmares, viemos aqui, entregamos para o Ministério Público, que acolheu e nada fez. O Ministério Público também é uma coisa, quando ela quer se manifestar, ela vem e se manifesta. Quando é de interesse da população, que é, justamente essa barca SA, que esses valores abusivos, como o Henrique falou aqui, temos o seu Júlio Lopes, que parece um bonequinho de cera, todo engomado. Aí quando tem um acidente nas barcas SA, ele aparece na Globo, não, que vai tomar providência. Essa agência nossa, a Getrans, isso é um engodo, isso é uma indicação, e conseguiu reconduzir todos eles para o cargo. Eles não têm prerrogativa nenhuma, são todos eles ligados ao Júlio Lopes. E com isso continua essa questão. Mas o Ministério Público teve a oportunidade, há 2 anos atrás, de dar um basta, mas simplesmente arquivou o processo que essa Câmara apresentou, com muito conteúdo por intermédio do Valdec, que nós entregamos, ficou de tomar providência e simplesmente não aconteceu nada. Então quero dizer bem claro aqui aos nossos companheiros que acredito no grande governo do prefeito Rodrigo Neves, uma pessoa que tem demonstrado ao longo desses 2 meses uma liderança nata, uma pessoa que tem todo o perfil para ocupar um grande espaço, uma lacuna que hoje Niterói precisa, que é uma liderança política, até porque a cidade saiu dividida em 3. Então eu tenho certeza que no futuro breve, a oposição que faz o papel, tem que ter a oposição, isso é importante, ainda mais uma oposição dessa, com brios, com sabedoria, como o Renatinho sempre fez nessa casa, que vai ter dificuldade para debater. Vai ter dificuldade, pelo que a gente está sentindo na cidade. Acredito eu, em 6 meses, já vai estar mostrando por que ele veio. Isso está me surpreendendo, a forma que ele vem agindo, marcando a agenda 8h30 da manhã. Quem estava acostumado a chegar às 17 horas no gabinete do prefeito anterior, para ter uma agenda e mais 2 embora. Então é isso que Niterói está precisando, ter uma pessoa que mexa com a população e que mexa com a Câmara. Você tem que ter uma liderança, ele tem que motivar, ele tem que inspirar, que é uma liderança que está disposta a mudar. Então eu acho que Niterói está entrando num novo ciclo político, é uma liderança jovem, que já mostrou, não é à toa que foi secretário de assistente social estadual, foi secretário municipal 2 vezes, 2 mandatos de vereador, 2 de deputado. Então ele se preparou, e hoje chegou o momento dele, e eu acredito, com uma Câmara que vai dar sustentação, que vai dar governabilidade, e não vamos ficar aqui, né, Paulo Eduardo, debatendo assuntos que não sejam importantes para a cidade. Vossa Excelência, você sabe que eu sou um grande admirador de Vossa Excelência, isso eu canso de rasgar seda aqui, Renatinho fica até com ciúme, às vezes, pela minha relação e pelo meu comportamento, e ver Vossa Excelência debatendo. Então é, senhor presidente, eu acho que esse governo, com o apoio dessa Câmara, tem tudo para deslanchar, e nós temos que sim, em Niterói, começar um novo ciclo, e nós temos que recuperar a cidade de Niterói, que parou no tempo aí quase uns 5, 6 anos. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Galo. Queria fazer um informe à casa e aos vereadores, que amanhã estarei indo ao Tribunal de Contas, que terá um seminário, e será um seminário para vereadores e para presidente de Câmara e prefeito. Então, motivo que pode ser que amanhã eu não chegue no horário. Pois é de 2 às 4. Então, eu, dentro do tempo eu consegui chegar, mas queria informar os vereadores da minha ida ao Tribunal de Contas. E dizer que a casa ela tem tomado seus posicionamentos em relação ao episódio Lúcio do Nevada,
e o episódio do Carlos Macedo. Como o vereador Galo colocou, nós não podemos esquecer que são duas famílias, né, e são dois sofrimentos, né, uma de uma perda de um vereador que ganhou a eleição recentemente, e a outra de um vereador que chegou agora e está sendo acusado de ser o mandante da morte do vereador Lúcio Nevado. Dizer que a casa tem se posicionado com muita cautela para que a gente não possa tomar aqui, fazer um pré-julgamento, seja em defesa ou seja em acusação. Nós estamos aqui medindo tempo a tempo. Nós mandamos um ofício para o delegado e que ele nos pediu até que semana que vem, até terça, quarta-feira que vem, que ele possa nos responder, justamente em função sobre as informações do inquérito policial. Né? Eu acredito que realmente no momento que está colocado, né, o suposto mandante, o suposto ordenador, o sigilo ele deveria ter de acabar. Mas o entendimento é que hoje o sigilo não vem só da informação do inquérito, vem também do Poder Judiciário, vem do juiz. Então a gente quer justamente saber o andamento e estou pedindo que a nossa Procuradoria também não só entre em contato com o delegado de polícia, mas também com o juiz responsável sobre os mandatos de prisão, para que possa nos dar algumas informações, né? E dizer que esse prazo que foi colocado, nesse momento, o vereador Carlos Macedo encontra-se licenciado. Essa licença ela é automática, né? Dentro do que a lei determina, ele encontra-se licenciado, nesse período de até 120 dias. Então, esse é o que eu gostaria, desse primeiro momento, fazer o informe em público, porque nós temos conversado, nessas reuniões que nós tivemos interna, já tínhamos mais ou menos avançado nessa linha, mas não tínhamos aqui colocado isso aqui no posicionamento aqui na sessão plenária. Então, este é o informe e essa cautela, essa preocupação que nós temos tido em relação a esse episódio. Então, no mais, agradecer aos vereadores, encerrando a sessão, convocando os vereadores para a sessão ordinária de amanhã, no horário regimental. Uma boa noite a todos.